Tá ok. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu pedir uma gentileza a vocês. Vocês podem desligar todo mundo o microfone. Caso você... Deixa eu alterar aqui. Vou começar a minha apresentação. Só me deem ok se a apresentação está... Se vocês estão vendo, tá? Só um minuto. Estão vendo os slides? Sim. Sim, tá, ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui está o começo. Gente, então vamos lá. Então, a gente vai falar sobre carreira. Eu gostaria que, assim, à medida que eu for falando, como nós fizemos na sala de aula, nós façamos aqui também. Vocês podem ir interrompendo e colocando experiências de vocês para poder ir recheando a aula, tá? A gente segue no mesmo formato, porém online. Então, eu vou fazer aqui um apanhado geral, porque quando a gente vai falar de carreira, uma das primeiras necessidades é conceituar o termo, né? Então, o que seria carreira? A gente, na literatura, encontra várias definições, né? Sequência de trabalho, uma sequência de experiências profissionais, uma carreira como todo o teu desenvolvimento profissional, considerando desde o começo lá de talvez empregos que não sejam especificamente na área de formação, mas que ao longo do tempo tornaram-se, aí fizeram parte da jornada de trabalho, né? Fizeram parte da tua história. Mas, de modo geral, como é que a gente pode pensar a nossa carreira? Onde ela começou, onde foi esse somatório de experiências profissionais, né? Hoje, muitos de vocês estão na gestão, na TI, gerenciamento de projetos. Tá, mas qual foi o primeiro trabalho que vocês tiveram? Nem considerando aí carteira registrada, mas qual foi o meu primeiro trabalho? E aí vocês vão somar isso à condição acadêmica, né? Então, eu comecei a minha vida profissional, sei lá, como office boy. Eu comecei a minha vida profissional como atendente de qualquer coisa. Então, isso já vai fazendo parte da sua carreira. Independente se hoje você está numa outra área, com uma outra condição de formação, mas as suas experiências profissionais são os grandes norteadores e os grandes formadores de uma carreira. Visto que quando a gente tem essa experiência, essa soma, nós podemos olhar para nós e pensar no seguinte: o quanto eu evoluí na minha carreira profissional, né? Mesmo sem exatamente pensar o que eu queria lá no começo. Porque talvez a minha experiência profissional primeira está muito ou completamente diferente do que eu faço hoje em dia. Então, se a gente for pensar a carreira como uma coisa mais linear, é a somatória de todas as minhas experiências profissionais, mais a minha formação acadêmica, e que sim, isso tudo me torna um profissional, tá? Então, só para resumir aqui um pouco a tradução disso, né? O que significa carreira? E aí, sim, dentro dessa construção, nós temos uma série de fatores, né, que vão influenciar nessa carreira, nessa construção. Sejam eles emocionais, sejam eles de condição intelectual, ou de investimento financeiro também, tá? Então, vamos falar um pouquinho desta construção. Uma das primeiras coisas extremamente necessárias na nossa carreira é definir metas, né? Metas e objetivos. Quando que a gente começa nessa definição? Eu diria que no ensino médio, né? Quando a gente precisa partir para a escolha da nossa profissão. E como é que nós escolhemos o curso superior, ou como nós escolhemos a profissão que nós vamos atuar aí ao longo da nossa vida? Primeira coisa que a gente parte são das nossas características pessoais, né? É o nosso primeiro norteador. Quando eu faço uma escolha profissional, pensando lá no começo do primeiro ano, segundo ano do ensino médio, eu faço algumas análises, né? Não adianta, por exemplo, eu ser totalmente da área de humanas e prestar um curso de exatas.
isso é insucesso na certa, mesmo porque eu não vou conseguir desenvolver habilidades necessárias para a execução dessa carreira, tá? Então, a primeira coisa é pensar nesta escolha. O que me levou a escolher esta profissão? Muitas vezes é referências de profissionais próximos, como pai, mãe, e parentes, tios, enfim. Também pode ser mercado de trabalho, não, eu vou escolher essa área porque além de me identificar com ela, eu sei que ela vai me dar um bom retorno financeiro. Ah, eu vou escolher um curso mais rápido porque eu sou uma pessoa mais agitada, eu não gosto de ficar muito em sala de aula, então eu vou escolher um curso aí de 2 anos de duração para que logo eu me insira no mercado de trabalho. Então, pensem um pouquinho vocês, o que levaram a essa escolha profissional, né? Quais foram aí os grandes norteadores dessa escolha? O que naquela época vocês levaram em consideração? Mas, com certeza, as características pessoais são um dos primeiros norteadores, né? Eu não posso fazer nada muito distante das minhas afinidades, mesmo porque o meu desempenho não vai ser tão eficaz ou tão eficiente quanto deveria diante disso. Então, a primeira coisa, né? Então, lá no ensino médio, eu estou escolhendo a minha carreira e vou prestar um vestibular, e aí eu preciso ter metas. Quanto tempo eu vou gastar nessa formação? Qual é o meu objetivo com essa formação? O que eu quero com esse curso? Seja ele de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, independente. O que eu quero ser? Né? Como é que essa minha carreira precisa ser construída para que ela me traga, aí sim, os meus objetivos, que sejam eles a condição de reconhecimento profissional, de reconhecimento financeiro, de ganhos aí sequenciais, o quanto eu vou ganhar com essa carreira que eu estou escolhendo. Ganhar em todos os sentidos, tá, pessoal? Não só ganhar financeiramente, mas ganhar em todos os sentidos. O que essa carreira vai me trazer? Eu vou conseguir ter os meus objetivos cumpridos? Eu vou ter isso a curto, médio, longo prazo? Como é que isso está definido na minha vida? Né? Então, por exemplo, quem escolhe uma carreira de bacharelado sabe que vai gastar 4 a 5 anos nessa formação inicial, mais 2 anos de pós-graduação, mais, enfim, o que vai querer investir, sabendo que os objetivos vão ser atingidos pelo menos em 10 anos, e é um bom tempo, né? A carreira de TI é um pouco mais rápida, a gente sabe que tem carreiras muito mais rápidas, né, que logo inseridos no mercado de trabalho, a gente pode começar a se direcionar, porque muitas vezes a gente tem um objetivo ou uma meta inicial, que quando começar o curso, e dado sequência, ou um estágio feito, também pode fazer com que a gente reveja esses objetivos, né, ou melhor, essas metas, visto que a gente vai se identificar ou não com isso tudo, ou aparecer coisas que nós nem imaginávamos no meio do caminho, para que nos ajude a ajustar aí a nossa carreira, tá? Um outro termo hoje extremamente usado dentro da gestão e pensando nessa construção é o famoso chá, né? O que seria o chá? O chá é exatamente a seguinte definição: conhecimento, habilidade e atitude. E o que quer dizer cada uma dessas coisas? Primeiro, conhecimento é tudo que eu adquiro numa vida acadêmica, seja ela fundamental 1, 2, ensino médio, curso superior, pós-graduação, cursos de língua, cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento, tudo que envolve a questão acadêmica relacionada ao conhecimento. O que essa vida acadêmica me trouxe, ou quando não acadêmica especificamente, estou falando aí de sala de aula, mas de cursos que você foi tendo, né, e recheando aí a tua carreira com conhecimento. O quanto eu tenho de conhecimento teórico, tá? Propriamente dito. Em seguida, vem a condição de habilidade. Tá bom, eu tenho muito conhecimento teórico, eu entendo tudo da minha área, mas tá bom, eu preciso saber fazer. Eu preciso ter habilidades desenvolvidas para que eu faça acontecer. E o fazer acontecer, então, é o A, né? É a atitude que eu vou ter diante disso. Por exemplo, uma habilidade que alguém que trabalhe com TI precisa ter: saber mexer com ferramentas tecnológicas, ter condição de administrar um computador,
ter uma condição de atender cliente, enfim, isso são habilidades que precisam ser desenvolvidas para que haja também aí o atingir de um objetivo maior, né? E a atitude, pessoal, ela está muito relacionada à questão emocional. Por quê? Porque o que seria essa condição de atitude? É eu ir atrás, né? A minha curiosidade, proatividade, o quanto eu vou ter um engajamento, disciplina, o quanto eu vou fazer todo o restante ser posto em prática. Porque não adianta nada eu ter uma habilidade desenvolvida, por exemplo, eu tenho uma ótima habilidade em relacionamento com pessoas. Eu quero trabalhar com o público porque essa habilidade eu tenho desenvolvida. Ok, se você só tiver a habilidade e não partir para a ação, isso não vai valer de nada. Então, o chá hoje é um componente que a gente entende como a definição de uma competência, tá? Então, eu tenho a competência completa quando eu tenho essas 3 características. Eu conheço, eu sei fazer e eu sei aplicar. Então, eu saio da condição teórica e parto para a condição de atitude, que é isso que vai levantar e vai fazer com que eu cresça na minha carreira profissional. Né? E, em seguida, uma coisa bastante óbvia e sequencial, eu preciso ter um plano de ação. Como é que eu vou fazer essas coisas acontecerem? Primeiro, para de conhecimento, como é que eu vou fazer isso, né? A longo prazo, a curto prazo, o que eu vou investir? Quais habilidades eu entendo que eu tenho que desenvolver? E aí, consequentemente, a ação disso. Então, esse plano de ação, ele precisa ter algumas condições aqui que estão sendo colocadas nesse próximo slide, tá? A primeira condição, eu acho que você já tem ouvido muito sobre isso, é o autoconhecimento. Como é que a gente vai se autoconhecer? Né? Quais ferramentas eu vou utilizar para isso? E aqui vem uma situação bastante importante. Vocês precisam entender como é que vocês funcionam, tá? Como é que eu funciono? A pergunta é a seguinte: como é que eu funciono psiquicamente? Quais são as minhas reações diante das outras pessoas, né? Diante de sentimentos, diante de situações positivas ou negativas? Como é que eu reajo em situações adversas? Como é que eu reajo com uma pessoa gritando comigo? Como é que eu reajo? Enfim, como é que eu funciono psiquicamente? Essa é a questão maior relacionada ao autoconhecimento. Porque à medida que eu tenho essa condição de reconhecer esses sentimentos e essas reações, eu vou conseguir gerenciar melhor isso. Né? Se a gente tem conhecimento de algo e de repente você se vê numa situação em que você não sabe muito o que fazer, logo você vai poder buscar isso nas suas experiências pessoais. Porque chega uma determinada idade, a gente já passou por muitas coisas. Então, fica mais fácil ter maior noção desse autoconhecimento. Claro que aí a gente também tem ferramentas dentro do mercado de trabalho, dentro da psicologia, dos recursos humanos, que também nos auxiliam a entender melhor as nossas características. Que, por vezes, os outros enxergam melhor em nós do que nós próprios. Se eu perguntar aqui uma qualidade, talvez vocês logo reconheçam. Mas se eu perguntar um defeito, vocês vão ficar, talvez, pensando um pouco mais nisso, né? O que eu faço que não é tão legal? Que reação que eu tenho diante de uma situação que eu acho que eu deveria reagir melhor? Então, o autoconhecimento, ele parte muito disso. É eu ter a noção de como eu funciono diante do mundo, tá? Diante de tudo. Então, só um minutinho, gente, que tem alguém pedindo para entrar aqui. Só um minuto. Continuam vendo o slide? Pessoal, voltei para o slide ou não? Estão conseguindo ver? Sim, a gente responde lá no chat. Isso, mas é que eu não estou. Tá bom, obrigada, Ivan. Mas podem abrir o microfone e me falar que eu estou olhando aqui para a minha tela, só estou vendo o slide, tá? Então vamos continuar.
Alguma dúvida sobre autoconhecimento, gente? Tem pessoas que fazem terapia para isso, né, trazer maiores dados. Tem gente que reflete muito sobre as suas ações para daí reconhecer qualidades e defeitos. Tem pessoas que conversam com outras e têm feedback. E o feedback, às vezes, dentro da própria empresa é extremamente importante, né? Se nós estamos falando de autoconhecimento. Porque no nosso funcionamento, se a gente não parar para pensar nele, a gente não tem essa condição de autoconhecer-se, tá? Ao contrário, isso passa batido e a gente não acaba reconhecendo, talvez, valores aí extremamente importantes. Um outro item aí também que entra nesse rol de importância é gestão do tempo e definição de prazos. Bom, falando em gestão do tempo, hoje a gente sabe que a tecnologia, ela vem muito ao nosso favor, e em tempos de corona mais ainda, né? Mas penso que essa gestão do tempo, ela está cada dia mais difícil. Por quê? Porque a gente tem muitos intrusores, né? Muita informação chegando o tempo todo, e nós temos que fazer um filtro disso. E nem sempre esse filtro é tão fácil ou tão tranquilo de ser feito. Visto que a curiosidade humana, ela é gigantesca, então se chega uma mensagem, eu preciso me policiar para não olhar. Né? Às vezes até colocar o celular no modo avião para que eu não tenha esse fator de intrusão na minha concentração. Né? Então, ter essa gestão do tempo, ou seja, conseguir fazer esse filtro do tempo que eu preciso para ser produtivo e de filtrar o que entra de informações e que são úteis, porque a gente tem muita informação também banal, desnecessária, quanto tempo eu perco com isso? O quanto tempo eu sou produtivo durante o meu dia? É importante nos perguntarmos isso. O que eu faço do meu dia? Quanto tempo eu me dedico realmente à produção, seja ela necessária aí para o andamento do nosso trabalho, e quanto tempo eu me dedico a situações, coisas, enfim, informações que não são úteis, né? Essa gestão do tempo, ela tem sido bastante difícil, e eu tenho acompanhado um pouco, meus alunos falam muito disso, na clínica eu recebo alguns pacientes aí que são gestores que me falam disso, como é difícil em tempos de excessos de informação fazer uma gestão adequada, né? Porque é muito fácil a gente perder tempo com a tecnologia, né? Quando a gente viu, passou 40, 50 minutos, e o quanto esse tempo aí poderia ter sido valioso para a produtividade. E uma curiosidade aqui, com relação à definição de prazos, neurologicamente, vamos falar aí de uma questão da neurociência, a definição de prazos, ela é importante para o nosso cérebro funcionar pensando que ele tem um limite, né? Então, por exemplo, eu tenho algo a ser entregue daqui 2 dias. Como é que eu vou me organizar para isso? Se eu coloco uma data, se eu coloco um limite, o meu cérebro vai me lembrar disso o tempo todo, tá? Ele vai ficar emitindo sinais, você tem que fazer, você tem que fazer. Por mais que a gente, por vezes, venha a procrastinar, né? Mas essa definição de prazo, ela é necessária para que haja, então, uma autorregulação. Eu tenho 2 dias, eu tenho uma semana, eu tenho um mês, ou mesmo aqui falando em carreira, eu tenho, então, 2 anos para terminar esse curso e eu quero terminar nesses 2 anos, então, automaticamente, eu vou, né, recebendo mensagens aí cerebrais de que eu preciso dar conta disso. Então, a definição de prazo, além dela ser importante para que ela traga mais efetividade para minha construção de carreira, ela também é importante no meu dia a dia, porque isso vai me fazer com que eu me auto-organize, né? Por quê? Porque eu sei que o prazo está chegando, eu quero que aquilo seja feito e eu quero concluir, porque eu tenho uma meta e eu tenho objetivos aí com essa meta. Então, essa definição de prazo, ela é estritamente importante, tá? Em tudo que a gente faz, porque se eu defino, então eu já disse para o meu cérebro, olha, tem prazo para acabar, e isso vai me autorregular, tá? Mesmo que seja extremamente desprazeroso, viu, gente? Porque às vezes
né? Porque você fica, às vezes, o final de semana inteiro pensando numa coisa que você tem que fazer e vai jogando para frente, vai fazendo outras coisas, e aí quando chega nos 45 do segundo tempo, você vai lá e faz de uma forma mais corrida, e o que te deixa muitas vezes em desagrado, porque você não dá o melhor de si, porque de última hora a gente faz o que dá e não o que pode ser feito. Então, definir prazos faz com que a gente se autorregule, tá? Por isso a importância disso. Um outro item, né, de extrema importância na construção de uma carreira é o conhecimento do mercado. Voltando aqui para o ensino médio, quando a gente faz orientação profissional, o mercado de trabalho, ele tem que ser analisado com muito critério. Por quê? Essa profissão que eu estou escolhendo, essa carreira que eu quero construir, ela realmente vai existir, né, daqui 10, 15 anos? Ela é uma carreira promissora? O mercado de trabalho vai absorver esse tipo de profissão que eu estou escolhendo? Eu vou conseguir ter uma colocação bacana? Eu vou conseguir inserir rapidamente nesse mercado de trabalho? Então, são perguntas que muitas vezes, lá no ensino médio, a gente não se faz, né? A gente passa batido, eu tenho vocação, ou eu acho que eu vou escolher a carreira de dentista, aqui estou jogando, tá, pessoal? Eu vou escolher a carreira de dentista e não importa se o mercado está saturado com isso, é a minha vocação. Ok, mas depois, quando você vai para a realidade do mercado e se depara com condições muito contrárias àquelas que, por hora, você construiu, vem o que? A frustração imensa. E o olhar para aquilo, tudo que você investiu, de dinheiro, de tempo, é perdido, né? Então, fazer essa análise entre o que eu quero, como é que é o mercado de trabalho, o que eu vou estudar, né? O que é essa grade curricular, que disciplinas que eu vou ver durante o meu curso, elas são extremamente importantes para que eu tenha uma visão maior da realidade. Claro que a gente nunca vai ter essa visão da realidade ipsis literis, né? Não, porque o mercado vai mudar, mas eu preciso ter uma noção que me aproxime deste mercado, tá? Tanto a curto quanto a médio prazo. A longo prazo fica um pouco mais difícil, mas a curto e médio eu preciso ter essa noção, eu preciso conversar com pessoas dessa área, eu preciso ver o que elas precisam desenvolver no nível de competências, eu preciso entender o que esse mercado também precisa, até para que eu possa construir diferenciais, né, ao longo dessa carreira aí que eu estou pensando em construir. E outro item, manter-se atualizado sempre, porque afinal de contas, voltando aqui à gestão do tempo, nós temos um nível incrível de informações chegando a nós o tempo todo, mas não necessariamente informações proveitosas. E muitas vezes a gente deixa de manter essa atualização, e eu digo ela para a nossa carreira, né? Então, o que saiu de novo? O que as pessoas estão fazendo? O que as empresas estão pedindo dentro da área que eu escolhi? O que hoje o mercado exige? Então, estar atento a atualizações com relação à carreira que vocês escolheram, mas não só isso, também informações gerais. Hoje em dia é preciso saber de economia, a gente precisa saber de política, né? Política hoje tornou-se aí um grande tema, né, no nosso país. Então, manter-se atualizado, não somente referente às questões da carreira, mas também de modo geral, né? Hoje um profissional, o que é exigido do nosso profissional atual? Atualização, flexibilidade. Hoje, a competência flexibilidade é uma das coisas mais esperadas dos profissionais, visto que a rapidez com que as coisas estão modificando a nossa profissão, o nosso mercado, exige com que o profissional também tenha essa flexibilidade, né, de mudança de paradigmas, de mudança, inclusive, às vezes, de somar funções. A gente não faz uma coisa só. Por mais que eu tenha me formado numa carreira, ou seja, eu tenho uma formação específica, uma profissão, eu não desempenho só aquilo, né? Então, a questão de manter-se atualizado é de uma forma global, para que, no momento em que eu precise, de repente, até mudar aí o rumo da minha carreira, eu saiba para onde ir, né? E, claro, aqui, por fim, o networking, né, gente? Ninguém sobrevive sem ele.
porque numa construção de carreira, sabemos qual é o método hoje mais utilizado ainda no recrutamento e seleção, continua sendo as indicações. Né? Primeiro a indicação, quando eu indico alguém, então esse alguém já vem aí com uma carga favorável, positiva, porque é alguém dentro da empresa que está indicando, que se esse alguém é de confiança, a gente já consegue aí transferir esta confiança para quem está sendo indicado. Então, o network é um meio de sobrevivência profissional. Né? A gente precisa manter isso atualizado, e isso também vem via as redes sociais, né? Tanto redes sociais quanto de amizade, enfim. O networking, ele ainda é uma das coisas que funciona muito bem dentro de uma carreira, tá? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa até agora? Desses 5 itens que nós vimos? Se sim, liguem aí os microfones que eu não estou vendo o chat, tá? Não, professor. Não? Então tá bom. Então vou seguir aqui, tá? Bom, agora falando propriamente dito do planejamento de uma carreira, tá? Então, voltando aqui o item autoconhecimento, se eu vou planejar a minha carreira, eu preciso mapear principalmente quais são os meus valores, os meus interesses, as minhas motivações e talentos. Talento, se eu tiver algum. Né? Talento, qual que é a diferença entre talento e habilidade, né, ou vocação? Existem algumas pessoas que nascem, né, logo na infância, a gente consegue perceber uma habilidade muito forte. Né? Às vezes é um desenho, às vezes é a capacidade de se expressar, às vezes é uma desenvoltura impressionante. Isso a gente considera talento, tá? Que com o decorrer da vida, quando investido nessa habilidade, você vai se tornar um talento, né? Alguém que faça alguma coisa de uma forma muito, muito eficiente, né? Que tenha ali uma habilidade extremamente reconhecida, tá? Então, esse mapeamento pessoal, primeira coisa, eu preciso entender os meus valores, né? E aí sejam eles os valores universais, né? Honestidade, justiça, enfim, tudo que está ligado aí ao social também, né? Quais são os valores que eu cresci e que são importantes para mim manter. Em segundo lugar, os meus interesses. O que eu quero, né? Pelo que eu me interesso? Que área me interessa? Que assuntos me interessam? O que eu costumo assistir? O que eu costumo ler? Quais são os meus interesses de modo geral? O que eu faço como hobby? O que eu faço para me divertir? Então, os interesses totais, né? O que na minha vida me interessa de modo geral? De forma acadêmica, de forma lúdica, de forma, inclusive, para passar o tempo, tá? Então, quais são os meus interesses? E quais são os meus motivadores, né? O que vem aí como motivação? O que eu quero? O que eu espero? Reconhecimento profissional? Reconhecimento financeiro? Eu espero ter uma carreira promissora, de sucesso. Isso é, por si só, uma coisa motivadora e eu estou conseguindo e fazendo isso acontecer. Essa motivação, ela tem o seu berço, digamos assim, principalmente no que vai dando certo. Né? Então, eu vou me motivando à medida que eu vejo que todos esses investimentos que estão sendo feitos estão valendo a pena. Né? Fora, né, gente, os motivadores aí extrínsecos, os boletos que a gente tem que pagar, né, as pessoas que a gente aí também quer que nos reconheçam, e assim por diante, né? Pensando em motivação, o que é a motivação? É o que nos move a fazer algo, né? Que aí a gente pode também pensar em objetivos, tá? Então, para que haja esse mapeamento pessoal, identificado tudo isso que eu estou falando, muitas vezes as pessoas aí buscam ferramentas para construir um perfil comportamental, para que elas se conheçam e se reconheçam ainda mais, e aí sim tem um maior investimento e uma maior qualidade nessa construção de carreira, tá? Um segundo passo seria entender as competências. Então, fazer uma lista de todas as competências técnicas e gerais que vocês possuem. O que eu sei fazer com competência? E aí, pensando em competência, porque é um termo tão abrangente, fala-se tanto em competências,
lembrem dessa conta: conhecimento, habilidade e atitude. Isso é igual a competência. Então, o que eu faço muito bem? Né? O que eu tenho aí como competência já desenvolvida e o que eu acho que eu tenho que desenvolver? E aqui fala em competências técnicas e competências gerais. Competências técnicas são totalmente voltadas à profissão que vocês escolheram, tá? E competências gerais seriam, né, habilidades aí que vocês puderam desenvolver e hoje vocês entendem como positivas. Então, quais são as minhas competências? Essa pergunta é muito importante nós nos fazermos quando a gente pensa em carreira, porque é daí que vai partir uma outra condição de planejamento. Então, eu preciso investir e desenvolver competências que eu ainda não tenho, tá? Claro, tem muita coisa que a gente já desenvolveu, mas tem muita coisa que a gente precisa desenvolver e às vezes a gente não tem nem noção. E às vezes essas competências a serem desenvolvidas podem vir claramente nos feedbacks recebidos dos nossos gestores, tá? Ou dos nossos clientes, ou da nossa família, enfim, e assim por diante. Outra coisa, o mapeamento do mercado de trabalho, então relacionar área, cargo, função que você tem interesse e o que essa função, essa ocupação, profissão vão exigir de mim. E se eu tenho essa condição de dar isso que está sendo exigido, né? Claro que aí, falando em oportunidades e riscos, isso é uma outra situação que tem muito a ver com a nossa condição pessoal de características. Tem pessoas que não se expõem, que não estão sujeitas, que não se sujeitam a sofrer riscos, que preferem algo dentro da sua zona de conforto. Por quê? Porque não tem, talvez, uma condição emocional de enfrentamento maior, tá? Que prefere ficar ali naquele dia a dia mais organizado, mais controlado, do que, né, jogar aí a cara a tapa e esperar que venham os riscos disso. Se vocês me perguntarem, tá, mas para construir uma carreira de sucesso eu vou ter que me colocar aí, vou ter que me expor? Geralmente sim, né? Em algum momento a gente precisa se expor mesmo para que a gente construa essa coragem do enfrentamento. Então não tem muito jeito. Quando a carreira escolhida, às vezes, por exemplo, uma coisa muito simples, eu na minha carreira escolhi, vou falar na carreira de docente, eu nunca imaginei me tornar docente, né? A minha formação é em psicologia, eu sempre adorei a psicologia, e em algum momento começaram a me chamar para fazer palestras. E quando eu fui fazer uma palestra a minha primeira palestra, digamos assim, eu tive muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que, opa, se eu melhorasse algumas competências, eu poderia levar isso adiante. E, por fim, eu comecei, né, agora já faz um bom tempo, na área acadêmica, em paralelo com a minha profissão de psicóloga, e hoje eu vejo que uma profissão complementa muito a outra, né? Então, faz com que eu tenha que desenvolver competências que dentro do consultório eu não preciso. Eu estou lá protegidinha com o meu paciente, ouvindo, né, e interpretando tudo que está sendo dito, mas extremamente protegida. Enquanto que na docência é o inverso, é o tempo todo de exposição. Então, eu estou usando aqui uma situação pessoal como ilustração, para que fique claro, né, às vezes a gente tem uma condição e às vezes não tem nem noção de que você pode fazer uma coisa muito diferente, desde que você não comece a arriscar. Né? Então, o risco, às vezes ele é sempre necessário para que a gente entenda até onde vai a nossa resiliência com relação a isso. Não, o quanto eu dou conta de enfrentar esse risco e venha o prejuízo ou o contrário, né? Vem o que tiver que vir disso, dessa exposição, tá? Então, mapear o mercado de trabalho, ele vem aí lá do começo que eu estava falando. Por que é importante a gente entender esse mercado? Para entender, principalmente, quais os riscos que a gente precisa se colocar. Né? E agora, voltando aí à nossa crise, a gente vai ter que enfrentar muitos riscos. Né? Isso vai exigir competências nas mais variadas áreas agora de nós, né? Como eu falei no começo, é uma reinvenção do trabalho. Gente, e o plano de ação?
né? Então, à medida que eu já sei o que eu quero, eu já tenho noção do mercado de trabalho, então eu preciso estabelecer prazos, né? Então, fazer esse cruzamento aí de quem eu sou, quais são as competências que eu tenho, como é que o mercado está absorvendo tudo isso, e ações estratégicas para poder alcançar, então, ó, escrito errado aqui, eu vou dar um alcançar o que eu espero. E como é esse plano de ação? Então, pode ser um plano de ação pautado em uma formação, em curso, em psicoterapia, em coach, em qualquer ferramenta que vá auxiliar com que eu consiga realmente pôr esse plano em prática, né? Porque não me adianta nada, e aí é que a gente volta ao chá, ter muito conhecimento, ter habilidades desenvolvidas e não ter atitude para que isso se torne, de fato, a minha marca, né? Então, o plano de ação, ele tem que ser muito claro o que eu quero, onde eu vou, de que forma eu vou e onde eu quero chegar com isso, né? E aqui eu trago um exemplo. Então, aqui está estudar e trabalhar fora do Brasil, né? Então, eu tenho uma série de ações que eu tenho que executar para que isso aconteça e quanto tempo eu vou me dar para fazer cada uma dessas coisas. Aqui está estudar e trabalhar fora do país, mas pode ser uma formação, pode ser a aquisição de uma competência. Então, eu quero adquirir a competência de falar em público, vamos supor. Para isso, o que eu preciso fazer? Quais são as ações que eu tenho que executar para que isso aconteça, né? E quanto tempo eu me dou para isso? Esse quanto tempo é tão importante quanto os demais, tá? Porque é isso aqui que vai direcionar e vai me dizer assim, olha, você tem 1 ano para fazer isso, você tem 2 meses para fazer isso. Lembrando que aí o nosso cérebro fica mandando lá as nossas, né, fica inclusive nos fazendo sentir culpados porque não efetuamos o que temos que fazer dentro do prazo, tá? Então, aqui, muito claramente, esse objetivo, esse planejamento precisa estar, né, tá sempre embutido na construção da nossa carreira. O que eu tenho como objetivo, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça e quanto tempo eu vou me dar para isso ser feito. Então, pense aí vocês, né, o que vocês gostariam de adquirir, o que vocês têm como objetivo na carreira de vocês, a curto, médio e longo prazo. E continuando aqui, gente, então, hoje, a gente sabe que existem planos de carreira, tanto dentro das organizações, né, dos locais de trabalho, assim como fora, né? Então, para que eu tenha um plano de carreira estabelecido, e aqui especificamente eu estou falando de empresa, eu tenho que, claro, aí como gestores, analisar as necessidades e interesses do meu funcionário. Quanto esse funcionário ele é importante para mim, o quanto ele tem trazido inovações, o quanto ele tem, o quanto vale a pena a empresa investir nele, né? E aí dentro disso traçar planos e objetivos para esse funcionário, esse colaborador, assim como o prazo, né? Apresentar o que eu quero que ele venha a desenvolver como habilidade, né? Poder proporcionar um olhar crítico tanto dele para ele próprio quanto da empresa para ele, né? Dar ferramentas para que ele possa crescer, né? E aí, claro, tudo isso dentro do mercado de trabalho, né? Que exige tantas coisas de nós. Aqui eu lembrei da avaliação de desempenho, né? Que ela é tão importante dentro de uma gestão para que ela possa aí de modo sequencial, né? A gente tem empresas que fazem avaliação de desempenho a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, depende aí da necessidade do número de funcionários. Mas essa condição de avaliação de desempenho, ela é bastante interessante, porque ela vai nos mostrando aí as nossas capacidades, né? Ela vai deixando claro onde a gente está acertando, onde a gente está errando e para onde a gente tem que ir. Então, quando eu tenho um plano de carreira, não é possível, dentro de uma empresa, que esse plano se concretize se não houver avaliação de desempenho. Porque é dentro dessa avaliação que vira, de certa forma, um indicador, né, e faz com que o funcionário, daí sim, tenha muito claro para ele o que a empresa espera dele e como ele vai atingir esse objetivo ali dentro daquela organização, né?
E se a gente pensar aí no plano de carreira fora, tá, gente, do local de trabalho, né, que a gente vai construir isso de forma pessoal. Então, se perguntar, né, qual é a minha formação, que cargo eu ocupo ou eu quero ocupar, quais são as experiências profissionais que eu tenho, quais são as minhas competências, quanto eu ganho hoje e quanto eu quero ganhar no futuro. Isso é uma avaliação pessoal imprescindível para pensar num plano de carreira, tá? Eu não tenho como partir de outro lugar a não ser dessas perguntas, né? Onde eu estou hoje é o suficiente? É isso mesmo que eu quero? Não, eu quero muito mais, eu quero chegar num outro estágio aí daqui 5 anos. Ok, como é que eu vou fazer isso? De que jeito que eu vou fazer isso? Né? Então, novamente aqui voltando aos objetivos, né? Eles precisam ser curto, médio e longo prazo para que, sim, eu possa ter um norte, tá? E que isso realmente aconteça. Uma outra coisa importante é elaborar estratégias, tá? E seguir aí objetivos, né? Ter objetivos claros para que eu saiba como chegar lá, tá? São perguntas estritamente pessoais que vocês podem fazer para si, para poder ter uma avaliação do momento de carreira de vocês, tá? O que eu posso fazer, então, como é que eu estou hoje? Eu acho não. O exercício que vocês têm que fazer agora na parte da manhã é exatamente esse aqui, tá? De autoavaliação mesmo. Hoje, o que é que eu preciso melhorar? Que habilidade eu entendo que eu tenho que aprimorar? Quais os meus comportamentos que eu preciso rever e preciso, talvez, modificar? E o objetivo que eu estou buscando, né? Ele está relacionado a alguma competência técnica ou alguma competência pessoal? E o que eu preciso, né? O que eu desejo alcançar ao final desse plano de carreira? Qual é o meu objetivo maior com tudo isso? Eu quero alcançar, então, um conforto financeiro, eu quero alcançar status, eu quero alcançar, enfim, gente, isso é estritamente particular, mas é repensar, né, não dá para falar de carreira sem nós pensarmos na nossa. Então, quando a gente está falando disso, é imprescindível que a gente volte a olhar para nós, para que isso também fique mais claro, né? Hoje vocês não estão investindo em uma pós-graduação simplesmente porque vocês acham que vocês gostam de estudar, que é um hobby, de forma alguma. Quem está investindo na carreira com cursos acadêmicos é porque tem um objetivo muito maior lá na frente, né? Porque tem objetivos aí claros. Mas, como a gente está falando desse tema, nada melhor do que buscar essas informações em nós, né, para que a gente entenda aí, sim, da necessidade desse planejamento e dessa condição de meta de vida. O que eu espero com tudo isso que eu já fiz? O que um emprego ou um trabalho, né, vamos falar de trabalho, não de emprego, mas o que cada profissão que eu hoje, ao longo da minha vida, hoje pensando, mas que eu desenvolvi ao longo da minha vida, me preparou. Quais competências que eu tive aí durante esse tempo desenvolvidas e quais competências eu ainda tenho que desenvolver, tá? Então, são perguntas super pessoais, mas que vão dar, vão esclarecer talvez alguns pontos que vocês não tenham pensado ainda, né? Porque às vezes a vida foi levando, e muita gente constrói suas carreiras assim, as coisas foram acontecendo, de um emprego você partiu para outro, e de repente aquele trabalho ocupado, aquela profissão, né, no momento, aquele cargo fez com que você buscasse outras coisas, né? E o quanto isso partiu de uma escolha particular ou uma escolha derivada de uma demanda? Também tem isso, muita gente vai levando a vida e vai sem muito planejamento de carreira, né? Simplesmente as coisas vão acontecendo e no fim a gente vai lapidando esta carreira de acordo com as demandas que vamos recebendo. Né? Sejam ela na vida acadêmica, seja ela buscando aí aprimoramento da função. Tá? Pessoal, eu acho que é isso. Estou falando aqui sem parar. Querem falar alguma coisa? Querem acrescentar alguma... Deixa eu voltar aqui para o nosso chat. Querem acrescentar? Querem fazer pergunta?
Voltei. E aí? Deixa eu ler o chat aqui de vocês. Sim, sim, sim. Fala. Pode falar. Cortou o seu microfone? Quer Não, não, acrescentar só alguma falei que coisa? só tinha sim Só tem no sim, chat. Só tem sim, verdade. Então, assim, pessoal, no segundo módulo que nós vamos ver, que vai ser na próxima vez, nós vamos falar aí de carreiras específicas, tá? Carreiras em paralelo, carreiras em Y, carreiras em W, mercado de trabalho, eu vou focar mais esse lado. Nesse momento, eu acho mais importante vocês entenderem o que é isso, claro que é um tema já um pouco mais fácil, mas partirem das experiências pessoais, para que vocês daí sim, disso a gente possa entender um planejamento maior, tá? E principalmente aí mercado de trabalho. Eu coloquei no Moodle, agora de manhã, para que vocês façam esse exercício aí pessoal, tá? Prof, eu não quero falar disso, né? Eu não quero deixar explícito isso. Mas lembrem que só eu vou ler, né? Então tem uma questão aí sigilosa envolvida, e que isso vale daí como a presença da manhã. E no exercício da tarde, quem está falando? Não? No exercício da tarde, eu coloquei lá uma coisa bem legal, que é uma ferramenta de coaching, não sei se vocês conhecem, chama Roda da Vida. É realmente uma roda, né, um círculo, onde várias questões ali que envolvem a nossa vida profissional, habilidades, sequências de situações, para que vocês possam pintar isso, tá? Então, talvez vocês tenham que printar, para ficar um pouco mais fácil, ou fazer isso dentro do próprio computador, aí não sei exatamente como é que vocês vão se organizar. Mas essa segunda tarefa é a ideia que vocês possam visualizar. Deixa eu colocar aqui uma roda dessa, para que vocês possam aí ter maior noção do que eu estou falando. Deixa eu procurar aqui. Gustavo, quer falar alguma coisa? Não, professor, eu caí. Você caiu? Não caiu a internet. Caiu a internet. Entendi. Tá, então peraí só um minutinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minuto. Aqui. Deixa eu mostrar essa roda da vida aqui, para que vocês entendam do que eu estou falando. Só um pouquinho. Estou abrindo aqui. Olha só, gente. Estão conseguindo ver, né? Tá. Sim. Então, aqui eu tenho literalmente uma roda e eu tenho notas, tá? De 1 a 10. Então, aqui falando em autoconhecimento, olha lá. Autoconfiança, autoavaliação correta, autoconsciência emocional. Que nota eu daria pensando nesses conceitos para vocês próprios, tá? No quesito motivação, qual a minha orientação de realização? Ou seja, o quanto eu vou e faço, né? Eu me sinto motivada, eu vou e faço. Que nota eu daria para a minha iniciativa, para o meu foco? Aí o item seguinte é gerenciamento do futuro, conhecimento do outro e autogerenciamento. Então, aqui é especificamente emocional, tá? Eu coloquei aí quesitos bem de autoconhecimento, emocionais, para que vocês possam colocar notas, e aí, depois disso, vocês possam olhar e entender o que está faltando. Né? Eu acho que esse item aqui, ele deixa bem claro, por exemplo, vamos supor aqui, empatia, sei lá, coloquei empatia 4, mas para minha carreira atual, o quanto eu preciso dessa competência? Né? E poder se fazer essa pergunta. A consciência aqui, outro item, confiança, comunicação, inteligência, liderança, o quanto isso está desenvolvido em mim? Então, essa roda aqui, pessoal, ela é uma ferramenta, né, uma dinâmica aí que os coaches utilizam, mas bem interessante para o autoconhecimento, tá? Acho que vai ser bacana aí vocês poderem fazer.
E aqui está explicando um pouco, é uma outra, né, uma roda de valores e crenças, tá? Então, aqui a mesma coisa também, na verdade, nós estamos falando aqui de duas rodas diferentes. Uma é bem emocional e a outra é voltada mais para os valores e crenças. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Tentem preencher a anterior, essa aqui fica mais como curiosidade, tentem preencher uma delas, e se vocês não conseguirem me mandar ela printada ou como arquivo, podem tirar uma foto e encaminhar a foto daí via Moodle, tá? Que eu coloquei lá a opção que vocês podem mandar como arquivo. E essas ficam daí sendo definidas como as nossas duas tarefas do dia. A de manhã, responder esse exercício de autoavaliação, e a da tarde, responder essa rota. Certo, pessoal? Certo. Então, a aula, professora, foi esse conteúdo que a senhora explanou aqui agora e a resolução dos exercícios. Exatamente, exatamente. E aí, isso nesse primeiro módulo, tá? No segundo módulo, a gente vai falar daí mais de mercado de trabalho e de competências e do que aí está se buscando. Mas também vamos falar um pouquinho também daí eu vou falar um pouco mais especificamente de plano de desenvolvimento de carreira individual, do famoso PDI, como é que vocês podem desenvolver isso, tá? Mas é que hoje a gente vai fazer uma parte mais introdutória, e é o que nos cabe, né, via online, porque se não tivesse presencial eram outros 500, né? Tá certo. Aí a gente poderia debater um pouco mais sobre isso, tá? Pessoal, eu fico aqui até às 11, mas assim, vou postar isso tudo aqui lá no Moodle, de qualquer forma, quem perdeu a aula vai poder assistir, e à tarde eu vou disponibilizar, eu vou deixar uma horinha em aberto, das 2 às 3, para que quem também tenha dúvidas, e daí eu coloco o link lá no chat, tá bom? E eu deixo disponível para quem quiser tirar alguma dúvida sobre o que vocês vão ler, sobre o que vocês ouviram, e aí, à medida que vocês forem respondendo também os exercícios, podem ter outras dúvidas. Tudo bem? Então, das 14 às 15, eu abro de novo o chat e mando o link lá no Moodle. Tá certo. Combinado? Dúvidas, perguntas? Fala, Matheus. Matheus não. Quem está falando comigo? Tá tudo tranquilo. Então, faço o seguinte, gente, eu coloquei o exercício até meio-dia, tá? Então, vocês precisam ir para lá e postar até meio-dia para constar daí a presença da manhã. Visto que eu já anotei os nomes aqui também, para constar, né, da presença aqui na aula online. Tá bom? Os dois é para até meio-dia ou só o Não, da não, manhã? não. Só um. Tá, Só e o exercício da manhã tá lá. Exercício manhã e exercício tarde. O da manhã é esse que eu mostrei aqui no slide, tá? Que é sobre as perguntas bem pessoais aí de autoavaliação. Certo. E o da tarde é o da roda. Tá, o da tarde até que horário? Aí eu coloquei até às 19. Tá ok. Tá bom? Tá ok. Gente, obrigada, viu? A gente que agradece, professora. Eu tô aqui, Carlos. Qualquer coisa, voltem aqui para fazer perguntas, tá bom? Beleza. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia.